Oi pessoal, professor Born. Vamos então para a nossa aula 20 da Geografia B, turma do extensivo. Vamos falar então sobre países do leste europeu. Então estamos na Europa 3 da Geografia Política, países do leste europeu, apostila 5B, página 33. Vamos lá. Quando falamos em leste europeu, temos os países dos Balcãs, que faz parte da Península Balcânica. É uma grande diversidade de países nessa região. Diversidade de religiões. Os povos foram unidos pela força durante então a época da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pelo Marechal Joseph Broz Tito, formando então a Iugoslávia de regime comunista. Então, Sérvia. A Sérvia faz parte então aqui dos países dos Balcãs. Então aqui nós temos a Sérvia, capital Belgrado. Ainda mantém Vojvodina, que é a região mais ao norte, como área integrante do seu país, mas já percebe-se movimentos separatistas. A Sérvia quer integrar a União Europeia, mas devido aos seus conflitos internos, tem grandes resistências para entrar no mundo europeu. Quando falamos em Eslovênia, é essa região mais aqui ao norte. Melhor parque industrial da Europa do Leste, é uma grande força econômica e indústria bélica. Melhor padrão de vida do leste europeu, litoral de apenas 45 quilômetros, que é esse pequeno litoral aqui, ó, que permite então pesca e também fazer comércio com outros países, com seu próprio litoral, diferente de outros países como a Sérvia, por exemplo, que não tem litoral. A Croácia é o país, então, que fazia parte da Iugoslávia e também, assim como a Eslovênia, acabou separando-se, ex-integrante da Iugoslávia. País de grande riqueza, força econômica na exportação de produtos agropastoris e pescados. Você percebe que existe milhares de ilhas nesse país que favorece também o turismo. Forte indústria de base, com metalurgia, produtos químicos e fabricação de borracha. Bens intermediários de equipamentos elétricos, ou seja, ele produz máquinas e implementos para outras indústrias. Litoral recortado, com praias e centenas de ilhas com fortes atrações turísticas. A Bósnia é então o país que vive com grandes desavenças econômicas até hoje. Nós temos aqui a capital Sarajevo, república devastada pela guerra, convivência estridente entre bósnios muçulmanos e bósnios e sérvios ortodoxos nessa região, grandes conflitos religiosos. Tentou ficar independente da Sérvia e foi duramente invadido pela Sérvia, com grande parte da sua população sendo massacrada. Diversos atentados e represálias de ambos os lados, tanto de bósnios e sérvios ortodoxos contra bósnios muçulmanos. A Sérvia quis implantar o pan-eslavismo. A Sérvia, nós temos aqui, quis implantar então o pan-eslavismo no mundo da Europa do Leste. E invadiu a Bósnia, alegando que a maioria dos viventes nesse país eram sérvios. Daí, estimular a que os soldados entrassem nesse país, na Bósnia, e estuprassem as mulheres para que nascessem filhos sérvios e assim pudesse haver um sangue único e poder então formar o pan-eslavismo. As forças da ONU não conseguiram deter a guerra e as divergências internas.
o país continua ocupado por forças da OTAN até hoje em dia, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa instabilidade impede o crescimento econômico do país. Montenegro, país que está ao sul, mais aqui em contato com o Mar Adriático, Montenegro, de grande relevância para a Sérvia, que não admitiu perder Montenegro. É um país montanhoso, litoral com o Mar Adriático, com praias de atração turística muito grande. Força econômica na indústria têxtil e também tabagista, com grandes empresas tabagistas nessa região. Após a independência da Sérvia em 2006, ela quer ingressar na União Europeia e já utiliza o euro como moeda corrente. Quando falamos em Macedônia, nós temos então aqui esse país ao sul dessa região, onde aqui faz fronteira com a Grécia. É um dos países mais pobres do mundo europeu. Temos aqui um destaque da Macedônia do Norte, e aqui nós temos a Macedônia do Sul. Essa região pertencia ao antigo reino da Macedônia. População formada por várias etnias que divergem entre si, ao invés de unirem-se. Macedônios são de maioria cristã ortodoxa, e os albaneses são de maioria muçulmana, e esse atrito é estimulado, inclusive, por grupos europeus e por grupos, então, americanos, para que as guerras impeçam a unificação desses grupos. Kosovo, país que também pertencia à Iugoslávia, e fica aqui localizado ao sul da Sérvia. A Sérvia tenta manter o controle de Kosovo até hoje em dia. Foi uma região anexada pela Iugoslávia. Após a dissolução, também passaram a exigir independência ao governo da Sérvia. Criaram milícias separatistas armadas pela vizinha Albânia. A Albânia está aqui. E fornecia então tanto equipamento bélico para Kosovo, para a Macedônia, como também para Montenegro. Tropas sérvias reprimiram violentamente os movimentos de independência de Kosovo e mataram milhares de kosovares. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, fez fortes intervenções com bombardeamentos por diversas semanas em 1999. A região continua também sob a proteção da OTAN. Em 2008, declararam independência. Quando falamos em Federação Russa, nós temos que lembrar que aqui nós temos então o mundo asiático e aqui nós temos então a Rússia. A Rússia, então, ela é formada por uma federação. É uma grande massa de país continental, o maior país em área do mundo, e ele é formado por 21 repúblicas internas. A Rússia, formada por 21 repúblicas internas. Aqui nós temos o destaque para elas. É um território em área europeia e sua maior porção está no mundo asiático, né? Então, grande parte da Rússia está no mundo asiático, mas essa porção aqui faz parte dentro do mundo europeu. A Federação Russa é o maior país do mundo em área, formado então por 21 repúblicas. A Federação Russa possui imensas reservas de petróleo, de gás natural e também de carvão. É um dos principais fornecedores de combustível para países da Europa. Então, os europeus dependem do fornecimento de gás, de petróleo e de carvão da Rússia. A Estônia é totalmente dependente do gás da Federação Russa. Já a Sibéria é rica em florestas, Sibéria, toda essa região aqui, rica em florestas e minérios, rios caudalosos e clima de grande rigorosidade, por estar aqui no Polo Norte do planeta, cortado pelo Círculo Polar Ártico.
O solo pó-de-sol é um solo de grande fertilidade e para a produção de cereais. Então, o pó-de-sol é um solo que existe no mundo da ex-União Soviética, de grande fertilidade. Elevada taxa de idosos e reduzida natalidade. Programas governamentais de estímulo à natalidade tentam fazer com que a população busque maior nascimento de crianças para poder então compor a base jovem da pirâmide etária do país. A Federação Russa, a maioria da população é russa, mas tem diversas minorias étnicas e religiosas que são palco de conflitos. Movimentos separatistas da Chechênia e do Daguestão, que são repúblicas muçulmanas, tentam até hoje a separação da Rússia, com severas reprimendas por parte do governo central. Indústria de bens, de equipamentos e de produção de papel tem muita força econômica. A produção de bens de consumo ainda escassa e ultrapassada. A divisão política administrativa de acordo com as múltiplas etnias do país, por isso tem essa divisão interna bastante grande devido às diversas etnias. Após o fim da União Soviética, que aconteceu em 1991, o país se recuperou economicamente com a exportação de petróleo e gás para a Europa. A grande força econômica hoje está na exportação desses elementos para a Europa, entrando recursos importantes para o mundo russo, que quer se transformar numa potência econômica como na época da Guerra Fria. A potência emergente do mundo, assim como os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quando falamos de Bielorrússia, é esse país que faz fronteira aqui com a Rússia. Então faz fronteira com a Federação Russa. Pecuária é a principal atividade do setor primário na Bielorrússia. Destaque na produção de caminhões, tratores, máquinas agrícolas e equipamentos pesados, com forte investimento desde a época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na capital Minsk é que se situam a capital administrativa da Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, da CEI. Quando rompeu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então os países, que eram 15 repúblicas ao todo, se separaram. 3 não quiseram mais participar dessa unificação, sendo então a Estônia, a Letônia, a Lituânia, que ficam aqui nessa porção norte da Bielorrússia, e a capital, então, em Minsk, da Bielorrússia, é que mantém, então, o controle e as decisões da Comunidade dos Estados Independentes. Quando falamos de Ucrânia, a Ucrânia, então, é esse país que tem aqui acesso ao mar Mediterrâneo, ao mar Negro, através aqui dessa pequena península chamada de Crimeia. É um país com mais da metade coberto pelo solo Chernozion, de grande fertilidade. O solo Chernozion é um solo meio amarronzado, meio negro, de grande fertilidade, grande produção de cereais como batatas. País com riqueza de ferro, carvão, petróleo e também gás natural. Indústria metalúrgica de grandes maquinários pesados, aeronáutica e construção civil e bélica. Devido à Ucrânia ter indústria bélica e grandes recursos minerais, é que a Europa tem uma grande intenção de trazê-la para dentro do mundo europeu. País com divisão étnica entre eslavos ucranianos na porção oeste do país e eslavos russos no leste do país. É uma nítida divisão entre russos na porção leste e aqui na própria Ucrânia, e de eslavos na porção, então, oeste. O presidente Viktor Yanukovych foi retirado por um golpe. A União Europeia propôs
A União Europeia propôs então que a Ucrânia entrasse na União Europeia, só que devido à instabilidade econômica do país desde 2008, o presidente Viktor Yanukovych não havia aceitado a entrada até que a União Europeia pudesse regularizar sua economia, o que provocou desavenças internas e a derrubada do presidente. E quem assumiu o poder foi então o presidente Turchinov, que então criou desavenças internas e guerra civil, e até hoje existe uma situação de instabilidade nessa região. Então, pessoal, ficamos por aqui. Falamos então sobre os países da Europa, Europa do Leste. Até a nossa próxima aula. É isso aí.